Olá, meu nome é Paulo, sou advogado no escritório Dosso Toledo e eu estou aqui para falar um pouco sobre o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, conhecido como o FIAGRO. Ele é um tipo de investimento criado pela Lei nº 14.130 de 2021 e funciona como uma junção dos recursos de vários investidores para aplicação em ativos do agronegócio, sejam imóveis rurais ou de atividades relacionadas à produção do setor. Cabe ao administrador do fundo fazer a captação desses recursos com os investidores por meio da venda de cotas. No caso dos rendimentos obtidos com a venda ou locação de imóveis rurais, eles são distribuídos periodicamente aos cotistas. Já no caso da aplicação em títulos e valores imobiliários, essa renda virá dos rendimentos distribuídos por esses ativos ou ainda pela diferença entre o seu preço de compra e o de venda, que é o ganho de capital. Quando o investidor compra uma cota em um fundo de investimento, é claro, a expectativa é de que ela se valorize, aumentando o seu patrimônio. O FIAGRO, assim como os fundos de investimento imobiliário, trazem uma isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos para as pessoas físicas. Na verdade, o FIAGRO ainda tem uma vantagem tributária. Ficará adiado o imposto de renda que seria aplicado sobre o ganho de capital na integralização de cotas de FIAGRO, que ocorre com a transferência de imóvel rural por pessoa física ou jurídica. Esse recolhimento será apenas no momento da venda, amortização ou resgate das cotas. Então a gente percebe que essa isenção vai permitir que os proprietários rurais transfiram seus imóveis para o FIAGRO sem o pagamento do imposto de renda sobre o ganho acumulado no momento dessa transferência. Acaba sendo uma nova alternativa para investidores para ingressar no agronegócio e aproveitar todo o potencial do setor. Para falar um pouco sobre o administrador de um fundo de investimento, ele é a instituição que constitui o fundo e aprova o seu regulamento, que é o documento no qual são estabelecidas as regras de funcionamento do fundo, o seu objetivo e a política de investimento. Podem ser administradores de fundos de investimento as pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. Pelos seus serviços, o administrador é remunerado pela cobrança de uma taxa de administração e pode ainda, dependendo da classe do fundo que ele administra, cobrar taxas de performance e taxa de ingresso e saída. Já o gestor da carteira é a pessoa física ou jurídica responsável pelos investimentos realizados pelo fundo. É quem decide quais os ativos financeiros que vão compor a sua carteira, quando e quanto comprar ou vender de cada ativo, sempre observando as perspectivas de retorno, risco, liquidez e tendo em vista a política de investimento e os objetivos do fundo. O papel do gestor pode ser desempenhado pelo próprio administrador do fundo ou por terceiro contratado para essa função, e deve ser pessoa física ou jurídica credenciada pela CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários. Bom, o importante é o fato de que o FIAGRO, além de prever expressamente a integralização de imóveis com recolhimento do imposto apenas na venda das cotas, prevê também a isenção de imposto de renda na distribuição de rendimentos à pessoa física, se forem cumpridos alguns requisitos. Os rendimentos distribuídos por FIAGRO, que possua no mínimo 50 cotistas, serão isentos se as cotas forem negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores ou o mercado de balcão organizado, desde que o cotista não seja titular de 10% ou mais do total de cotas emitidas pelo fundo e desde que essas cotas não tragam rendimento superior a 10% do total de rendimentos do fundo. Desse jeito, o FIAGRO passa a ser uma das formas possíveis para a exploração e para o planejamento do patrimônio, em se tratando de imóveis rurais. No caso da tributação, se cumpridos os requisitos para a isenção da distribuição de rendimentos, o FIAGRO seria a estrutura mais favorável se compararmos com as formas de exploração de imóveis rurais por meio de pessoa física ou pessoa jurídica. Por outro lado, a integralização dos imóveis rurais dessa forma é uma sujeição ao regime jurídico desses fundos,
ou seja, o titular deixa de ter a propriedade rural diretamente. O fundo serviria como uma forma de gestão desse patrimônio, que seria administrado conforme o regulamento do fundo, por meio de uma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. De qualquer forma, é uma opção para o planejamento sucessório familiar, porque não terá mais a transferência direta de imóveis a herdeiros, mas sim das cotas do fundo. Claro, existem outros aspectos jurídicos e outros detalhes na utilização do FIAGRO, então é necessário uma avaliação cuidadosa sobre as formas de organização das terras pelos grupos familiares e, claro, o acompanhamento por uma assessoria jurídica especializada. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Em breve nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, então eu convido todos a acompanharem nossas redes sociais. Até a próxima!